vai falar sobre o nosso coração, sobre a insuficiência cardíaca, que atinge muita gente aqui no Brasil. Os números são de fato assustadores. A gente vai conversar com o Dr. Carlos Eduardo de Barros Branco, ele que é cardiologista e está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bem, tudo jóia. Tá aí um assunto extremamente preocupante quando a gente olha para os números, né? Muita gente não imagina, acha que as doenças que mais matam são os cânceres, os mais graves, mas a insuficiência cardíaca tá ali no topo da lista. Tá, a insuficiência cardíaca mata mais do que qualquer tipo de câncer, menos que o câncer de pulmão. Tá. A sobrevida é baixa. Em 5 anos, 50% dos pacientes que não se tratam vêm a óbito. E mesmo se tratando, a mortalidade é alta. É alta? É. Em 5 anos, então, essa doença pode levar a óbito. É. E essa é uma porcentagem de metade da população com insuficiência cardíaca, mais ou menos? Não, não. De 4 a 8% acima dos 65 anos. Tá, nessa faixa etária. É. A incidência é maior com a idade. Tá. Conforme a pessoa vai envelhecendo, vai aumentando o número de casos de insuficiência cardíaca. E o que acontece com o coração quando ele sofre de insuficiência cardíaca? Na verdade, o nosso coração, aqui tem um coração para mostrar. O nosso coração, ele é uma bomba, né? Tá. Ele chega o sangue pelo lado direito e o sangue lá sai pelo lado esquerdo, Tá. né? Então, na verdade, o músculo cardíaco que nós podemos ver aqui, ele é responsável por contrair e mandar o sangue para o corpo inteiro, tá? Quando esse músculo ele começa a ficar fraco, ou então ele começa a ficar pouco complacente, ficar enrijecido, duro, não relaxa direito, ele não dá conta da demanda. Tá. Então, cada vez que ele contrai, ele manda uma quantidade insuficiente de sangue e, com isso, a água, o líquido acaba acumulando no corpo inteiro, tá? Aí daí que vem os sintomas. Tá. Os sintomas Quer dizer que ele tá indo ficando acumulando. fraco, é isso? Ele fica fraco. Acho que essa é a melhor forma de falar para as pessoas, de orientar. Tá. E quais são esses sintomas? Você disse que é aí que os sintomas começam a aparecer. Como é que a gente pode perceber no físico como a pessoa está com insuficiência cardíaca? Ele geralmente aparece com a idade, tá? Ele começa a perna a ficar inchada, a pessoa se sentir cansada com facilidade, tá? Ganhar peso rápido. Inchaço abdominal também? Inchaço abdominal. Come um pouquinho, já sente um pouco indisposto, tem aquela plenitude, né? Come, se sente cheio, parece que comeu muito. Qualquer lance de escada é suficiente para deixar a pessoa Qualquer cansada? lance de escada. A gente fala que eles vão se cansando aos mínimos esforços. Tá. Antes, subir 3 andares de escada não cansava. Agora, subir um já fica cansado. Tem que parar, esperar um pouco para depois poder continuar subindo a escada. E o que acontece para o coração ficar desse jeito? O estilo de vida que a pessoa leva para o coração São chegar vários a ter? fatores, tá? Entre eles, a hipertensão. A hipertensão, quando ela não é tratada, ela leva a uma sobrecarga do coração. Então, esse músculo ele começa a sofrer, né? Ele começa a perder a complacência, começa a aumentar de tamanho, vai ficando mole, fraco, e com isso ele não consegue jogar a quantidade de sangue que precisa. Outro caso, infarto. Quando você infarta, um pedacinho desse músculo, ele morre. Tá? Então ele vai ficando enrijecido também. Isso faz com que não tenha uma contratilidade suficiente. Tá. Então ele não contrai o que ele precisaria. E com isso o coração é uma bomba, como a gente falou, ele começa a não conseguir dar conta da demanda. E por que a mortalidade é tão grande? Não existe remédio, não existe tratamento, não existe reversão desse quadro? Não tem cura da doença. Na realidade, as medicações elas aumentam sobrevida e diminuem sintomas. Tá. Se você tomar os remédios direitinho, acompanhar com o seu cardiologista, seguir tudo que ele fala, o que ele orienta, atividade física, dieta, você vai viver mais tempo, tá? Algumas medicações chegam a aumentar 33% a sobrevida, é muita coisa. Seria um coração que já não tem mais a mesma eficiência que um coração saudável, obviamente. Nesse caso, é indicação de transplante cardíaco? Isso já no estágio tardio. No estágio inicial, você vai fazer modificação do estilo de vida, tratar as doenças de base, hipertensão, diabetes, colesterol. Depois começa com a medicação. Hoje em dia já tem devices, aparelhos que você põe, que eles melhoram a contração do coração. Hoje em dia tem um ressincronizador, que é como se fosse um marca-passo, que você põe e ele vai ajudar a força do coração. O coração vai jogar mais sangue, diminui sintomas, o paciente fica menos inchado, fica menos cansado. Você disse que é como se fosse um marca-passo. O marca-passo também funciona nesses casos? O marca-passo é mais para outras indicações. Ele seria como se fosse um marca-passo, né? tem mais a ver com ritmo. Ele é um marca-passo, na realidade, porque ele é igual, tem um fiozinho, um eletrodo, um vai em cada lado do ventrículo e um no átrio, que quando você tem insuficiência cardíaca, os ventrículos não batem juntos. A gente chama de sincronia.
E aí esse ressincronizador vai dar uma sincronia para o coração, Tá. para poder aumentar a contratilidade. Tá. Ainda falando dos sintomas, acho que a gente tem até algumas ilustrações aí que mostram bem isso. Quando a pessoa tosse com muita frequência, ela pode desconfiar também? Pode, porque o que acontece? Como a água vai acumulando no organismo inteiro, a água acumula no pulmão. Nessa figura, ela é bem ilustrativa. Do lado esquerdo, em cima, a gente tem um coração de tamanho normal, tá? O coração embaixo é um coração com insuficiência cardíaca aumentado. Significa que o coração também aumenta de tamanho? Ele incha. Tá. Por isso que você ouve o pessoal falar, o fulano morreu de coração inchado, porque ele aumenta de tamanho, tá? Tá. E aí vai acumulando água no pulmão, por isso que dá tosse. Essa figura é bem ilustrativa. Se você olhar ali, no lado de baixo do pulmão está cheio de água, está até cinza. E o paciente está precisando ficar sentado, ele não consegue ficar deitado. Tá. Esse é outro sintoma da insuficiência cardíaca. O paciente, quando deita, ele não consegue ficar reto. Por Ele quê? precisa colocar dois travesseiros. Ele sente que ele vai sufocar? Porque enche de água o pulmão. E aí não tem troca, não tem Tá. oxigenação suficiente. Entendi. E aí ele precisa sentar para a água descer para a base e aí ele conseguir respirar adequadamente. Para a gente ter uma ideia, né, dos números, como são graves, né, em relação a essa doença, no mundo mais de 20 milhões de pessoas, né, sofrem com a insuficiência cardíaca. No Brasil, são 100 mil novos casos de insuficiência cardíaca diagnosticados a cada ano. Quer dizer, isso é super, super sério. A gente precisa parar para prestar atenção, até porque algumas pesquisas já vêm mostrando que as pessoas cada vez mais jovens vêm apresentando insuficiência cardíaca. Por que isso está acontecendo, doutor? Hábito de vida, né? As pessoas cada vez estão mais obesas, mais sedentárias. Se alimentando mal. Se alimentando mal. Excesso de sal na comida, o excesso de sódio leva à hipertensão e a hipertensão leva à insuficiência cardíaca. Tá. Tudo isso corrobora para que ele tenha uma piora, né? Tudo tem a ver, então, com o estilo de vida, justamente Estilo se de- cuidar, né? Se você pegar no começo já, você está hipertenso, está diabético, tomar remédio, fazer atividade física aeróbica, correr, pedalar, nadar, dançar, Se mexer. se mexer, tudo isso daí vai ajudar bastante. Tá, e o histórico familiar também conta? Conta muito, porque o histórico familiar aumenta o risco de infarto, né? E de outras doenças que acabam ajudando a desencadear a insuficiência desencadear a cardíaca. insuficiência. Então, gente, vamos se cuidar, vamos se mexer, pelo amor de Deus, né? Aquele combo que a gente sempre diz que afasta não só a insuficiência cardíaca, mas uma lista interminável de doenças da gente, né? Que é justamente não ser sedentário, né? Fazer atividade física Mais regular, importante. né? Se alimentar direitinho, dormir bem, né? Dormir bem. Aquele pacote da alegria que todo mundo quer, precisa, diminuir estresse também. O estresse tem alguma coisa a ver com isso? Tem. O estresse acaba elevando um pouquinho a pressão e tem mudanças neurohormonais, né, no coração. Isso Tá. daí acaba levando a insuficiência cardíaca também. Tá certo. Mas não só estresse, é o combo, né? Combo, né? É. O combo da... principalmente aqui no Brasil, né? O combo pacote Brasil, né? Que faz que a gente sofra um pouquinho. Bom, eu vou agradecer então o doutor Carlos Eduardo de Barros Branco, que é cardiologista, esteve com a gente hoje trazendo esses importantíssimos esclarecimentos sobre insuficiência cardíaca. Se você quiser mais informações, quer continuar fazendo contato com o doutor Carlos, você pode acessar o site dr.carlosbranco@icloud.com. DR, né, abreviação de doutor, dr.carlosbranco@icloud.com. Muito obrigada pela Obrigado, presença. Vicente. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um ótimo dia para você. Obrigado. Obrigada.